Aqui nosso troféu de participação no festival, Festival do Grêmio. Seus livros, tá? Não trouxe gimbal? Acabou a bateria. Aí fez essa Mas vai terminar o... É pra filmar? O espetáculo acabou no final. Quase no final. Aí a gente deu uma encorpada na câmera, aí conseguiu ajustar e filmar. Bom, pessoal, agradeço demais vocês que estão aqui para bater um papo com a gente. Gostaria de deixar aberto, porque se alguém quiser comentar alguma coisa ou perguntar, fica à vontade de perguntar para qualquer um de nós sobre o espetáculo, se quiser comentar alguma coisa, falar do festival, enfim, compartilhar também de vocês. Não sei quantos aqui são artistas ou gostariam de ser artistas, enfim. Fica aberto. Eu gostei muito do facto dessa complexidade que havia e particularmente do respeito porque vivi à distância a guerra do Vietnã. Portanto, e faz ligação à que estamos a viver agora. Penso que a do Vietnã foi mais violenta do que esta que está a acontecer, porque nós condenamos evidentemente, e toda a gente condena, só que a guerra do Vietnã foi diferente. Havia muita gente a condenar, mas havia muitos pacifistas agora, na altura se viavam para o lado. Os problemas que vocês apresentaram aqui são, de facto, não dá para pensar, não só sobre a guerra, mas sobre toda a complexidade que vocês aqui apresentaram de uma maneira que eu gostei muito. Obrigado. Bom, obrigada, fico feliz. É até interessante falar isso, porque o berço de todas essas manifestações que mudaram o mundo em 68 começaram aqui na Europa, de certa forma. Apesar de... Trouxemos até alguns estudos de que tinham, por exemplo, aconteceram algumas coisas no Brasil antes de maio de 68 também, mas a grande revolução começou daqui, né? E, coincidentemente, estamos aqui apresentando uma peça onde está acontecendo em Paris uma manifestação enorme, e o contexto da guerra na Ucrânia também, e é muito interessante como apresentar esse espetáculo com contexto histórico, vivendo tudo que a gente está vivendo, faz só crer que o movimento histórico ele é cíclico. Então, nós estamos voltando novamente a lugares que não é tarde demais para voltar a falar sobre o que já vivemos. No caso, eu não vivi mas historicamente vivemos, o senhor acabou de dizer, estou compartilhando aqui, e eu estou tendo, infelizmente, a experiência de estar vivendo coisas também similares. Então, eu costumo dizer que o espetáculo ele é muito mais do que falar sobre o amor, mas de fato falar sobre revolução e equilíbrio e paz. Assim. Então, no mundo onde o amor ele não precisa ser defendido, talvez seja um mundo que a gente não precisa estar vivendo guerras novamente. Assim. Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Olá, boa noite. Parabéns. Sou vosso conterrâneo. Não sei. Sim, não sei qual foi a concepção da preparação do espetáculo, no intuito já de inserir ele numa circulação internacional, se foi isso. Mas, independente, quando vocês abordam a temática LGBTQIA+, como foi para vocês a preparação para a circulação internacional, né, tendo em vista que vocês já se apresentaram no Brasil e conhecem a realidade da comunidade LGBTQIA+, lá, como foi trazer essa temática aqui, se vocês entenderam o contexto dessa temática em Portugal, um país extremamente conservador, e se vocês estudaram isso antes para trazer, não a título de impedimento, vamos ou não, dependendo do resultado deste estudo, mas se vocês fizeram essa pesquisa, se vocês fizeram esse mergulho para entender essa temática aqui e ao mesmo tempo servir até de estudo e de bagagem para comparação e análise daquilo que nós, como população LGBTQIA+, no meu caso, no Brasil e conheço. Como que vocês, alguém pode pontuar?
eu como, além de autor do espetáculo e tal, eu também como produtor, assim, no sentido de organizar essa nossa estadia aqui, da circulação, eu tinha uma certa preocupação de entender como abordar, de fato, a temática e não transparecer um certo descuidado enfim, com as realidades distintas. Então, eu tenho alguns amigos que vivem em Portugal, amigos também, LGBTQIA+, e eu tive uma conversa com eles para entender qual era a dinâmica. E todos eles foram unânimes em dizer que não há muitos projetos voltados, os espetáculos teatrais voltados para a temática. Então, achei um pouco isso interessante de se abordar, visto que no Brasil a gente tem, pelo menos assim, eu passei um bom tempo em São Paulo, está tendo um excesso de espetáculos agora. As pessoas estão tendo mais acesso a esse tipo de espetáculo que fala sobre a temática. Mas mesmo assim, eu vejo um certo descuidado lá no nosso país, por exemplo, que é falar de uma maneira... abordar só pela sexualização da coisa. E visto que a sociedade, de certa forma, já busca o olhar do gay, ou enfim, do LGBTQ+, com esse olhar do lascivo, do pejorativo, do lugar que é só sexual, eu tenho muito cuidado também e eu tentei trazer também um pouco esse cuidado para cá, para mostrar que não é um espetáculo sobre o amor entre dois homens, é de fato sobre o sentimento em si. Então, uma vez que eu falo sobre o sentimento em si, independente de qualquer país, eu acredito que a base de tudo é o cuidado, é o carinho, é o afeto. Então, eu comecei a pensar nesse sentido, de abordar a temática em qualquer país que nós fôssemos, de fato, com... Sim, não, pode terminar. Não, com esse contexto afetuoso, mas sabendo que aqui também a gente poderia enfrentar um certo bloqueio. Confesso que na nossa primeira apresentação em Sintra, a gente tinha uma plateia de pessoas de uns 40 anos para cima, que pra gente é diferente lá a gente estava fazendo um público mais jovem. E aí a gente teve um retorno que foi surpreendente em Sintra, era um festival também, e aí, quando acabou a peça, quando a gente teve aquele retorno, eu fiquei assustado até, porque eu achava que ia ter um pouco mais de bloqueio, justamente pela temática. Como diretora do espetáculo, desde o início, quando o Rafa me convidou, a gente trabalha nesse projeto desde abril do ano passado. A gente fez uma leitura dramática, como parte da programação do teatro que era a nossa casa em Brasília, a Casa dos Quatro, que tem uma longa trajetória, já foi premiado, já recebeu até condecoração do governo do Distrito Federal, por ser um teatro, uma casa muito atuante para a temática. Né? Atualmente, inclusive, eles estão desenvolvendo uma nova edição de um trabalho que eu considero precioso, porque o diretor da casa ele está fazendo um trabalho com pessoas de baixíssima renda, pessoas que vivem praticamente no lixão, em Brasília, e que são LGBT, então sofrem com preconceitos pela pobreza, sofrem com preconceitos por serem LGBT, enfim, sofrem o auge do preconceito. E ainda em comunidades muito pobres em que a religião mais conservadora ela é mais forte. Então, pessoas que realmente, literalmente, são apedrejadas. O teatro onde eles trabalhavam era apedrejado durante os ensaios porque as pessoas tinham esse nível de preconceito. E quando o Rafa me convidou para dirigir, eu tive muito cuidado porque eu não queria banalizar a imagem da comunidade LGBT justamente nesse sentido, exatamente o que o Rafa falou. Eu não queria que... Eu acho que já temos, no Brasil tem bastante conteúdo sobre essa temática e também me incomoda um pouco, ainda mais eu que não sou LGBT, eu pegar um poder, entre aspas, de direção e usar isso para tornar banal e para dizer que gays são gays e gostam só de, sabe assim, sexualizar. Eu, como mulher, não gosto de ser sexualizada. Não gosto que digam que eu consegui algo na minha vida porque eu uso saia, porque o fulano tem interesse sexual em mim, não gosto. Então, eu também não quero isso, porque que eu vou usar isso, a minha fala, a minha visão como diretora, para tornar banal uma causa que é fundamental. Então, assim, eu como mulher, se eu tivesse nascido há 100 anos atrás, eu não ia poder escolher com quem eu ia me casar, provavelmente. E sequer não poderia me divorciar se eu tivesse insatisfeita. Então, alguém brincou de guerrear.
por mim lá atrás e hoje eu tenho acesso, hoje eu estou aqui comandando um time de homens e com um homenzinho na barriga. Então eu só posso fazer isso porque mulheres lá atrás fizeram um trabalho muito árduo para mim. E eu, como mulher, eu sei o que é sofrer com uma opressão de uma estrutura que está toda jogando contra. Então, quando o Rafa me chamou para dirigir, eu fiquei com medo de... assim, eu tive um extra cuidado, um cuidado absurdo de pensar, bom, eu preciso... Qual é a mensagem que a gente vai passar? Claro que eu acho que o sexo, ele não tem que ser motivo de problema para ninguém. Ele é bem-vindo. Imagina, todo mundo faz. Não tem por que a gente, né, tornar isso algo imoral. Não é imoral. Mas também não queria que fosse usado para tornar algo, dizer assim, que é uma pauta banal, que é rasa. Enfim, lá no Brasil a gente sempre teve muita figura, até um pouco tempo atrás, do gay, como o homem de saia, o homem imitando a mulher. Enfim, sempre uma figura de fazer piada, uma figura engraçada, que teve o seu lugar, teve o seu momento. Mas eu queria justamente trazer sensibilidade, trazer até uma sensualidade, mas sem forçar a barra. Porque senão eu sinto, só para fechar também, porque eu falo muito mesmo, porque senão a gente acaba pregando para convertidos. Então não adianta eu fazer um espetáculo que talvez eu traga umas imagens muito fortes e que não vão passar a barreira. E eu só vou conversar com quem já pensa igual a mim, com quem já concorda com a mensagem que a gente tem para dizer. E eu não quero. Para mim, o que me interessa, o que eu falo sempre para os meninos se a gente fizer uma temporada e uma pessoa sair do teatro pensando, poxa, caramba, e eu tratando meu filho mal porque ele é gay. Poxa, né? Não precisa. Ou então, se alguém sair e falar assim, cara, deixa eu falar com meu amigo, deixa eu ver como é que ele tá. Se ele tá precisando de ajuda com alguma coisa, enfim. Ou se alguém que é LGBT sair do espetáculo e falar, putz, alguém pensou em mim, alguém se importa, a gente como grupo ganhou. Então, e sim, só para fechar, a gente faz sempre, o Vini tem uns arquivos com vários dados sobre isso, né? E infelizmente, como em Portugal, no Brasil também a gente passou anos muito conservadores, com um presidente que diariamente falava coisas absurdas, que de tão absurdas ficou normal, as pessoas ficaram dormentes, passaram a tratar como normal ele falar barbaridades do tipo, preferia ter um filho morto do que um filho gay, ou filho gay é falta de porrada, e por aí vai, né? Ele disse que teve 4 filhos, na 5ª vez ele deu uma fraquejada, nasceu uma mulher, e coisas do tipo que ele dizia diariamente. Não sei se responde a pergunta. Você ia falar alguma coisa, não ia? Eu lembrei. Sim, vocês utilizaram então, você é o autor, né? Vocês utilizaram então o amor. Acho que o texto foi muito feliz. Trabalhar 2 temáticas, né? A temática da revolução, e nós bem sabemos dessa convergência de Portugal e Brasil. Os 2 países viveram tempos sombrios né, de censura. E você soube muito bem, o texto foi muito feliz em encaminhar com essas 2 temáticas e a questão LGBTQIA+. E trazer o amor como elo, né? O amor como forma. Acho que, como ela disse, esses 4 anos que nós vivenciamos no Brasil, a tua história se tornaria ainda mais munição para o ódio daquela parte, né? Porque aí sim seria o grande problema, né? Utilizar o amor para trazer essa temática. Mas, enfim, parabéns, estou muito feliz com o texto para trazer essas 2 realidades aí, da revolução e ao mesmo tempo da comunidade. Obrigado. É interessante você tocar num ponto do ódio, porque quando a gente faz um anúncio pago, por exemplo, a nossa peça, aí vai para o Facebook alguns comentários. Quando eu faço um anúncio pago, a gente sempre tenta colocar assim, esse anúncio tem que chegar em pessoas que têm interesse pela temática, gay, amor e tal, não sei o quê. E aí, de repente, a gente começa a receber uma enxurrada de comentários de Deus está vindo, Deus me livre, Deus isso. Aí começam a colocar a religião num lugar ali, que eu me questiono, se esse anúncio chegou até essa pessoa, é porque de alguma maneira ali,
essa coisa maluca da internet levou até eles porque essas pessoas têm interesse. E aí também vai muito lugar de falar sobre o preconceito, que também está relacionado a muitas vezes um sentimento que ele é incubado, que ele é enrustido. E que também, eu confesso para você que eu tenho um pouco de preocupação com esse tipo de pessoa. Que é a pessoa que vive como meu personagem. Ah, que falam que não é gay, mas está lá vivendo uma revolução interna, uma guerra interna. Mas essas pessoas, elas, se não forem trabalhadas, se não forem escutadas, elas viram provavelmente os agressores. E aí a gente começa a ter uma sociedade que eu não tenho que me preocupar só com quem está tentando ser livre, mas com quem está tentando não ser livre. Então, eu acho que o texto ele também fala sobre esse outro universo, sobre esse outro lado, das pessoas que não conseguem ter força para lutar contra, mas sim num lugar de lutar contra o que ela vê como um elo de reflexo, de mostrar quem ela é, o que ela deseja, enfim. E que apesar de eu ter falado da questão do amor, o amor ele leva tudo. O amor leva ao sexo, o amor leva, enfim, e assim vai. Não que eu seja pudica, como digamos no Brasil, assim, de não mostrar que o gay tem que ser visto também como quem se ama. A gente é bombardeado diariamente com esse universo do mundo hollywoodiano, da novela, que é o homem que vê a mulher e imagens sensuais. E aí, de repente, eu vejo quando passa uma coisa relacionada a dois homens, pronto. Aí a sociedade vira falando que estão pregando com as crianças, para as crianças aceitarem coisas e eu não consigo entender. Então, enfim, é uma questão de uma hipocrisia que eu também tenho um certo cuidado de lidar com esse lugar também da sexualização da coisa. Bom, e para, não sei se para abrir ou para fechar, mas tem uma coisa que a gente, que surgiu em outros debates e que eu acho que é importante, assim, falar das revoluções e a gente vê que, bom, nós somos de uma geração que não viu, por exemplo, a guerra do Vietnã, mas estamos vendo uma guerra na Ucrânia, eu vi a guerra do Kosovo na TV, eu vi tantos conflitos na Palestina, e a gente viu, por exemplo, a retomada do Talibã no Afeganistão e como isso devastou os poucos direitos conquistados lá pelas mulheres, quem dirá pela comunidade LGBT, que já não tinha direitos lá e que agora, imagina, né? Muita gente saiu desesperada do país quando o Talibã voltou. E eu acho que falar de um tempo passado nos dá um espelho de como esse tempo passado ele não é tão passado assim. E aí, até uma frase que eu usei lá em Sintra, que eu venho repetindo desde então, para a gente voltar atrás, para a gente retroceder, é só dormir. É só parar de lutar, é só parar de marcar nosso lugar, nosso território. Então, a revolução, né, como é representada pelo Eliot na peça, ela não pode dormir, porque se a gente dorme, a gente acorda com direito a menos no dia seguinte. Quantas mulheres que hoje não podem dirigir, ler, ir para a escola, Malala, que é uma grande, né, o Nobel da Paz, ela se tornou o Nobel da Paz porque ela queria ir para a escola, ela queria aprender a ler, fazer medicina, fazer ciência, política, ela queria estudar, uma coisa tão básica para nós, né? E hoje tantas meninas aqui em Portugal, que saco, não quero ir para a escola. Mas isso foi conquistado a duras penas e para algumas meninas, milhões de meninas ao redor do mundo, bastou isso aqui para que voltasse no passado. Para que meninas, enfim, estou falando das meninas porque eu não vou, eu acho que é onde eu tenho um pouco mais de repertório. Mas eu digo mesmo para a comunidade LGBT, como diretora do espetáculo, eu quis dar esse espelho de que se a gente dormir no ponto, os direitos são subtraídos. E a gente viu isso no Brasil, que 4 anos de um governo intolerante, de um governo conservador, conseguiu atrasar 10 anos, 20 anos, não só de direitos, mas de pensamento. E pensamento e paradigma leva muito tempo para mudar. Então, assim, ao nível de o nosso Supremo Tribunal dizer que os cartórios tinham obrigação de reconhecer e fazer o registro de casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, e tabeliões Brasil afora se recusarem a fazer, desrespeitando uma ordem do Supremo Tribunal.
tamanho nível de intolerância, as pessoas se recusarem a cumprir a lei, a cumprir uma ordem judicial por preconceito. Então, a gente eu gosto muito do espetáculo porque falar de revoluções da década de 60 parece algo do passado, mas não é. É um ciclo que se repete. Se a gente dormir e parar de cuidar dos nossos direitos conquistados, daqui a pouco a gente vai perdendo. E não só LGBT, mulheres, crianças, idosos, enfim, pessoas mais pobres, imigrantes. É só a gente parar de se incomodar, é só a gente parar de vigiar, orar e vigiar, né? Se a gente parar, os direitos vão embora. Só um pequeno apontamento que eu reparei, acho que se calhar também os restantes portugueses terão reparado, o facto de terem escolhido flores vermelhas. Não sei se sabem da nossa Revolução dos Cravos, também, pronto. E será celebrada no próximo mês. Não sei se a escolha das flores vermelhas teve alguma coincidência, foi um mero acaso. Foi coincidência. Quando a gente fez, assim, eu conheço, né, eu sei da Revolução dos Cravos, mas as flores vermelhas a gente já usava no Brasil quando a gente nem imaginava fazer o espetáculo em outros países. Mas a imagem mais forte que surgiu, que acabou ficando as flores e tudo, era a gente, num dos ensaios, a gente não tinha uma arma. Então, eu falei, vamos usar um buquê, porque eu também não quero ser muito literal nessa cena. E aí a gente trabalhou com o buquê, ficou muito bonito. E também o que a gente usou, na verdade, não foi inspirado na Revolução dos Cravos, mas a gente usou como inspiração uma foto da década de 60, dessas manifestações, em que um estudante, ele está com armas apontadas para ele, e os estudantes colocam flores no cano das espingardas. E colocam rosas. Essa imagem, ela é bem conhecida, né, dessa época dos estudantes. E a gente quis usar essa referência. E acabou ficando uma feliz coincidência. Mas, inclusive, a gente escutou porque o Luca tem uma colega que é portuguesa e ela apresentou pra gente uma música. Qual o nome da música? Grândola Vina Monera. E quando a gente ouviu... Exato. Quando a gente ouviu a música, a gente falou que essa música poderia perfeitamente fechar o espetáculo, porque ela diz muito também sobre isso e traz os passos, que é exatamente a linguagem que a gente quer trazer no final, que é, apesar da morte das personagens ali, elas morreram enfrentando e aceitando quem elas eram ali. Então, sabe, vamos pra guerra, vamos lá, e às vezes é isso, não existe revolução sem dor. Pra gente fazer revolução vai doer em algum lugar. Então, quando eu escutei essa música, quando a gente escutou essa música, foi incrível, assim. Então, foi interessante você tocar num assunto, porque apesar da Rosa não ter sido, essa música, ela reverberou um pouco sobre... E a nossa Revolução dos Cravos foi justamente isso, né, também. A gente se baseou na foto que a gente conhecia, mas a Revolução dos Cravos foi justamente colocar flores nas armas dos soldados. Então, acabou que casou as duas situações. Né? Sim. Então, Os deuses são generosos nesse A ponto. coincidência também de tempo, né? Estamos quase nas celebrações do 25 de abril, não é? sim. Nós vamos apresentar essa peça no dia. Prepare-se para uma grande conversa. Legal também. Pessoal, a gente está se aproximando do nosso encerramento. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, tirar alguma dúvida, a gente está super aberto e disponível. Se não, já agradeço muito pela escuta, pela permanência e pela conversa, enfim. Muito obrigada. Obrigado e até a próxima. Obrigado.